Olá, espectadora da TV Jovens Cronistas. Sou Cláudio Porto, editor de política do projeto JC, e está no ar a segunda edição da minha coluna aqui na TV Jovens Cronistas, a coluna da prática política. Primeiro, eu quero aqui agradecer a audiência da primeira edição, agradecer também aos likes e principalmente aos comentários. Quero dizer que todos foram lidos e considerados, viu? Todos aí que puderam participar ali, que aceitaram o convite de comentar o vídeo, seja no conteúdo, falamos lá sobre o comportamento, ou qual deve ser, o comportamento da oposição agora na votação do relatório da Contra-Reforma da Previdência, tanto na comissão especial, como também depois lá no plenário da Câmara dos Deputados, e eu observei que muita gente assistiu e alguns comentaram lá no vídeo. Então, agradeço de pronto aos que aceitaram o convite de comentar e quero novamente reafirmo aqui, que todas as opiniões, o feedback foi muito importante porque nós levamos em consideração. Naquela primeira edição, eu infelizmente não tinha espaço para poder gravar o vídeo, portanto, eu aqui de antemão peço desculpas aos que por acaso tenham ficado incomodado com a posição da câmera, tá bom? De fato, ainda estamos nos organizando aqui, até porque o espaço não é tão grande, então naquele domingo eu só tinha aquele espaço e eu precisava comentar com vocês, colocar isso para discussão, qual deve ser o comportamento, então eu tive que gravar daquela forma. Então, a partir de hoje, eu encontrei aqui uma posição para a câmera e eu acho que vai dar certo. Com relação ao som, eu não tenho microfone, então, portanto, a captação do áudio é feita pela própria câmera. Então, eu estou a certa distância aqui, eu espero que todos estejam me ouvindo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos falar do tema. O tema desta segunda edição é o que me chamou a atenção nos últimos dias. O que tem chamado a atenção do Brasil e do mundo também nos últimos dias aqui no nosso país, que é a série de reportagens aí do The Intercept, revelando ali, transcrições de conversas, prints também, não é, de conversas entre procuradores da República, agentes da Polícia Federal, pelo menos é o que aparece agora nessa última parte publicada, inclusive da noite em que eu estou gravando este vídeo, a noite do dia 18 de junho, e também o ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública do desgoverno Bolsonaro. E eu aqui não quero, de maneira alguma, me aprofundar no conteúdo, até porque nós estamos todos aqui, acompanhando a marcha da divulgação das matérias. E é sobre isso que eu quero falar, não o conteúdo, mas sim os intervalos, e a maneira como a redação do The Intercept optou para a divulgação das matérias. Eles têm feito o quê? Eles receberam lá de forma anônima, pelo que eles têm publicado, um volume grande mesmo de informações, que é um feito considerável, elogiável mesmo, o The Intercept ter tido acesso a isso, não é? E eles estão apurando para a publicação. Então eles estão fazendo uma série de reportagens a conta-gotas, vai publicando uma matéria por vez, só que o intervalo entre uma e outra demanda uma certa atenção da opinião pública, não é? E principalmente dos veículos tradicionais de imprensa. O que eu quero dizer com isso, simplificando aqui o meu pensamento. Veja só, é eficaz, essa prática, ela é eficaz, você publicar a conta-gotas. Só que você precisa ter um aliado como um veículo tradicional de imprensa grande. É difícil isso. No Brasil, eu não vou dizer que é impossível, porque nós podemos ter algum jornal impresso, e aí eu retomo uma discussão que foi levantada no próprio dia 9, quando veio à tona as primeiras reportagens, de que a Folha de São Paulo talvez embarcaria de alguma forma na apuração dessas informações, por elas são verdadeiras ou não, e posteriormente na publicação das matérias. Só que parece que o The Intercept também optou por eles mesmos fazerem a apuração e depois a publicação, tanto é que, se vocês repararem, o The Intercept, pelo menos é o que consta do site deles lá, tem apenas publicado essa série, essas reportagens. Parece que a redação toda está dedicada, toda a equipe dedicada à apuração dessas informações e à publicação delas. Correto, não tem nada de mais nisso. O que eu quero dizer
é que talvez esteja faltando, né, um veículo tradicional de imprensa, ainda que um diário, ou enfim, um impresso, comprar de alguma forma essa briga para manter a opinião pública atenta ao conteúdo. Por quê? Ainda que muita gente já tenha certa resistência à TV aberta, não é? A TV aberta ainda é o meio de comunicação de maior alcance do Brasil, né? Muita gente, milhões de brasileiros, só se informam, só estão por dentro assim dos assuntos do mundo, do país também, por meio da televisão, né? Por meio dos telejornais. E nos telejornais, nós observamos aí desde o dia 9, todos estão batendo na tecla da questão da legalidade dos áudios e não no conteúdo, né? Como nós aqui na TV Jovens Cronistas, no YouTube e outros canais e também nas redes sociais temos debatido, né? Nós aqui estamos debatendo nas redes sociais, e aí é importante ter essa dimensão da coisa, né? Nas redes sociais nós estamos debatendo o conteúdo, né? Assim, são pouquíssimas as publicações que falam da legalidade, até mesmo, para vocês terem a noção, até mesmo quem se coloca hoje ainda defensor, né, como um defensor do ex-vice-federal Sérgio Moro, enfim, defensor da Operação Lava Jato, de alguma forma, ou não da operação, mas sim da figura do Deltan Dallagnol, essas pessoas tiveram que encontrar aí uma saída para rebater o conteúdo. E aí nós tivemos no domingo, sábado e domingo, né, mas no domingo, aquele suposto show do pavão, né, em que todos aí observaram, né, que havia robôs ali para impulsionar as publicações desta conta no Twitter, que trazia ali supostas informações da vida do Glenn Greenhouse, enfim, né, do próprio marido dele. Era um verdadeiro coquetel de clichês da extrema-direita brasileira, né? Infelizmente, a extrema-direita brasileira se reduziu a isso, a clichês, e aí eles estavam ali supervalorizando isso naquele domingo, no domingo passado. Eu estou aqui falando daquela tag show do Pavão, para poder exemplificar para vocês como tem sido o debate aqui nas redes sociais. Quem se coloca ainda a favor do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, tem procurado alguma maneira de rebater o conteúdo. Na televisão, que ainda infelizmente, mas ainda é o meio, né, mais assistido, mais acompanhado pelo povo brasileiro, né, pela sociedade brasileira, a discussão se dá em torno da legalidade, se foi hacker mesmo e tal. Então, por isso que aqui eu quero dar luz a isso, né? Jogar luz nisso, não é dar luz, né? Jogar luz nesse assunto para que a gente possa discutir juntos. Eu peço que você comente este vídeo. Você acredita que está sendo eficiente a tática utilizada pelo The-Intercept? Ainda que, de fato, precise apurar antes da publicação, será que quem critica hoje o próprio The-Intercept, né? Alguns no nosso campo, do campo mais à esquerda, se posiciona de que o The-Intercept poderia sim divulgar todo o conteúdo, só que pensemos, né, meio lógico que eles não vão fazer isso, até porque trata-se de ainda que tenha de fato função pública, né, seja de interesse público, o termo correto é interesse público, ainda que seja assim, trata-se de um material aí exclusivo, né, e seria muito difícil que eles compartilhassem. Mas ainda assim, é preciso que algum veículo tradicional grande compre essa briga para poder manter a opinião pública atenta do conteúdo, né, quanto ao conteúdo das conversas, que é o que pode, que pode não, é o que vai aí, de fato, mostrar para a sociedade a que ponto nós, enquanto sociedade, desculpa a redundância, a repetição da palavra, né, sociedade, a que ponto nós nos encontramos, né? Um sistema judiciário viciado, pelo menos é o que consta das matérias com base nas conversas, né? Um sistema judiciário viciado e utilizando-se de instrumentos jurídicos, né, os seus agentes ali, para uma condução, né, uma orientação política. Pano de fundo disso, várias teorias, entre elas até a busca pelo poder, não é? As figuras ali que pertencem à Operação Lava Jato terem o interesse, né, de alçar voos maiores e entrarem na esfera pública política. Isso é uma teoria, né, excluindo, né, expurgando aqueles que são considerados rivais, né, que são considerados inimigos.
Então, eu quero aqui, neste vídeo, e a proposta foi exatamente essa, analisar esses pontos, né, da eficiência mesmo desse modelo de publicação das reportagens. Os intervalos são longos, e aí no intervalo a gente tem observado que o desgaste do ex-juiz federal e agora ministro Sérgio Moro é um desgaste bem lento, né? Talvez seja a proposta do próprio The Intercept, mas eu observo que precisaria ainda assim de um apoio, né, um pouco mais estruturado, e não é culpa do Green, né? O Greenhalgh, ele disse que ofereceu ali o material para várias emissoras do Brasil, enfim, vários veículos, e boa parte teve interesse. A TV Globo foi a única que não demonstrou interesse, pelo que ele disse lá, não é? Mas, enfim, precisaria de um apoio mesmo, um pouco mais estruturado, para poder fazer essa divulgação e para poder manter, né, a opinião pública por dentro mesmo do conteúdo dessas conversas, do que era tratado ali entre os agentes da Polícia Federal, o ex-juiz federal Sérgio Moro e os procuradores da República, pertencentes todos ali à chamada Operação Lava Jato. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima edição da coluna da Prática Política. Até mais.